Olá, galerinha. Aqui é a professora de artes Débora e se liga no nono ano que o assunto de hoje é Op Art. A Op Art ela vem da abreviação de Optical Art, que foi um movimento artístico que surgiu ao mesmo tempo no início da década de 60 nos Estados Unidos e na Europa. O termo foi empregado pela primeira vez pela revista Time em 1965, se revelando inicialmente como uma variação do expressionismo abstrato. O precursor, o cara que é considerado o pai da Op Art, é o Victor Vasarely, que é esse carinha aqui, tá? Então, assim, além das suas figuras coloridas, ele começou a trabalhar principalmente o monocromático em relação aqui ao preto e branco. Então, ele tem um quadro que é as zebras, tem esse outro aqui também que é da série, né? Mas você tem um que são as zebras, que é todo em preto e branco. O bom desse monocromático preto e branco é que ele reforça ainda mais a questão da profundidade e a tridimensionalidade do quadro. Então, vamos lá. Como eu disse, a primeira obra dele foi A Zebra, né, nos anos 30, em que ele fez essa aqui são duas cabeças de zebra, mas ele fez a zebra com o corpo todo, que era composta por listras diagonais brancas, preto e branco curvados, como é no corpo natural da zebra. A Op Art, as cores têm a finalidade de passar a ilusão de ótica ao observador. Visando atingir o dinamismo, os artistas usam tons vibrantes, quando não usa a questão do preto e branco, que dá um contraste grande, eles usam também tons vibrantes e círculos concêntricos, dando a ideia de movimento e interação entre os objetos. Então, aqui nós temos mais 3 quadros que dão essa ilusão. Então, como eu disse, é Optical Art, que é uma ilusão de ótica. Então, você tem até tatuagens com essa ilusão, né? Você tem essa ilusão aqui do espiral, de acordo com que ele foi pintado. Ele foi pintado até de maneira simples, mas que mesmo assim ele dá essa ilusão. Você tem aqui essa profundidade, quer dizer que você tem essa parte da frente, né? Esse plano aqui no primeiro plano e que vai lá para trás e que dá a volta nesse espiral aqui que é o centro. Você tem essa daqui que tem a parte em que tudo vai entrando para como se isso aqui fosse uma brecha, né? Um buraco assim, onde as coisas vão entrando aqui, então dá essa ilusão. E esse aqui também as formas em espiral até o centro. Então, essa questão do monocromático, ele está em preto e branco, ele dá esse contraste maior, que dá para ver melhor nesses casos aqui, tá? Então, olha, algumas características principais das obras de Vasarely que também estão presentes em outros artistas que acabam produzindo Op Art e acabam entrando também nessas mesmas características. Então, presença em suas obras da técnicas de design gráfico. Então, ele tem isso, ele tem a presença da ilusão da profundidade, como eu disse aqui, ele entra, né? Essa parte do centro vai entrando, aqui você tem a profundidade lá atrás e essa parte aqui também que entra. Então, a ilusão de profundidade, o artista obtinha esse resultado através do recurso artístico da criação de cenas multidimensionais em várias camadas de padrões. Linhas coloridas e formas geométricas para criar a ilusão de movimento, tratar de forma inseparável a forma e a cor, embora grande parte das suas obras tenha uma das principais características, a presença de múltiplas cores, ele também pintou telas monocromáticas. Então, a primeira, como eu disse, que foram as zebras, foram pintadas em preto e branco. E temos vários exemplos dele que foram pintados também em preto e branco. Então, como eu disse para vocês, esse conceito também é muito utilizado em tatuagem tridimensional. O que é uma tatuagem tridimensional? É você fazer em algo que é plano, como no corpo humano, né? Que a tatuagem vai ser uma perna, um braço, aqui no caso é uma perna. Você vai fazer num plano bidimensional algo que dá a ilusão de tridimensional. Então, o desenho bidimensional, você só tem a altura e a largura. Quando você tem um desenho tridimensional, você tem a altura, você tem a largura, mas você também tem a profundidade. Então, essa representação, ela mostra essa profundidade, como se tivesse um buraco no meio da perna e os desenhos fossem todos indo em direção a esse buraco,
tá certo? Então, muito da tatuagem tradicional, eles utilizam desse conceito do op art para dar essa ilusão em suas obras. Então, galerinha, como eu disse, a gente está iniciando, né, a op art, então a gente vai fazer um desenho também simples que vai causar essa ilusão de ótica. Então, o que você precisa? Primeiro, observar esse esquema ao lado, que ele vai te mostrar como você fazer aqui dentro desse quadrado. O ponto que já está aqui, quem for fazer no caderno, é só limitar umas linhas e fazer um ponto aqui assim, tá? Mais ou menos nessa altura. E as linhas que você vai colocando, ó, você marca com a régua. Se você quiser fazer com a régua, você faz. Ou se você quiser que ele fique mais ondulado, você pode também ter a opção de fazer assim. Aí todas têm que seguir a mesma direção, tá? Assim, dessa forma. Não procure fazer assim muito largo, não, porque o interessante é que ele fique assim mais próximo um do outro para você ter essa ilusão melhor, tá? Na hora de pintar, você pinta o preto, mas bem firme. Se você puder usar lápis de cor, você usa o lápis de cor, que fica mais preto do que o grafite. Se você tiver o hidrocor, então, melhor ainda. Você usa para que ele fique bem firme, tá? Vou até botar uma outra linha aqui, porque a distância ficou grande. Então, só para finalizar o assunto, porque a minha bateria estava pedindo arrego e eu ignorei, mas enfim. Para finalizar o assunto, se você for fazer ele com linhas curvas, você tem que fazer seguindo a mesma orientação até o final. Se for fazer com linhas retas, aí você bota a régua no ponto e bota do outro lado, dando a volta nele completa e pinta com um tom bem escuro, do mesmo jeito que está aqui no exemplo. Então, você segue esses exemplos aqui, tá certo? Então, fico por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima.